Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 9º dia de aula de Teologia Pastoral, é o último bloco, estamos gravando. Falamos no primeiro bloco sobre o aconselhamento pastoral no ministério, dando esse viés do ministério pastoral e o aconselhamento, a importância do aconselhamento. Falamos do ministério pastoral e a importância da pregação. E agora, nesse último bloco, vamos falar do ministério pastoral olhando os ministérios e as denominações. Eu acho que essa é uma questão bem interessante, e na minha apostila, inclusive, eu faço uma pesquisa de caso, e eu gostaria que vocês lessem lá essa pesquisa de caso, não é valendo nota, mas ali eu conto uma ficção baseada em fatos reais, eu só mudo os personagens, e conto uma história que eu vou até resumir agora aqui para vocês, mas depois vocês podem ler, que é a história de uma igreja grande, aqui de São Paulo, em que o pastor, em dado momento, ele virou apóstolo. E, de repente, essa mesma igreja tinha tudo em nome do pastor. Conta bancária, prédios da igreja, tudo era em nome do pastor. E isso já é uma questão bem, na nossa opinião aqui, totalmente questionável e errada. Porque se é uma igreja, ela tem que ter tudo em nome da igreja. Sim. Só se pode ter alguma coisa em nome de alguém, em algumas exceções, quando é o início de um trabalho e ali ainda não há os documentos necessários. Então, mesmo assim, tudo isso deve ser feito uma reunião muito harmoniosa entre todos os irmãos, deixando tudo muito claro, e mesmo assim não é algo que indicamos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente envia um missionário para um campo qualquer, seja no Brasil ou fora, principalmente fora, muitas coisas vão ficar em nome do missionário. Então, até um certo ponto, é normal. Uhum. Que nem antes de iniciarmos a aula de hoje, o Júnior falou que ele apoia um casal que está na Índia, que está sendo preparado para ir para um outro país, para a Indonésia. Ou seja, todos os recursos, não tem como ele abrir lá uma ONG da igreja local lá na Índia. E se tiver como, corre até certos riscos, porque é outra legislação, é outro povo. Então, geralmente, o missionário, quando ele vai e tudo que a igreja destina é na conta dele. E quando começa a crescer a obra lá, no primeiro momento é no nome dele, mas assim que ele pode, ele deixa ali uma igreja estabelecida, regularizada, segundo as legislações daquele lugar, né? Então, voltando, essa era uma igreja muito grande, com muitos membros, e, de repente, também, no andar da carruagem, vieram algumas denúncias de que aquele pastor ele tinha pecado, ele tinha adulterado. E aí, ele, de púlpito, ele falava que não, que não, que não. Passaram-se os anos, e aí, infelizmente, o fruto do pecado apareceu e não teve mais como negar, e a igreja se desfaleceu. Se desfaleceu, não, se desmanchou. E um grupo grande de irmãos montaram uma outra igreja. Mas percebam que interessante. Essa igreja era uma igreja local, independente. Quando houve esse racha, e houve a descoberta de que o pastor tinha mentido durante anos, muitos desses líderes saíram e montaram uma outra igreja. Montaram também outra igreja independente. E, por acaso, dentro desses líderes, havia uma missionária, que era a pessoa mais influente desse grupo. E essa missionária, ela fazia um trabalho em outro país. Então, ela, mesmo sendo a presidente da igreja, ela ficava um ano fora e depois ela voltava e ficava um ano dentro da igreja. Só que a igreja, também essa outra igreja independente, começou a passar por alguns momentos difíceis. Bom, era uma missionária liderando e presidindo uma igreja independente, mas ela ficava um ano fora e deixava pastores auxiliares cuidando aqui. Essa missionária, ela tinha dons espirituais. Então, enquanto ela estava aqui no Brasil, a igreja tinha um formato mais pentecostal, mais avivado. Quando ela ia embora, ficavam os pastores mais doutrinários. Então, percebam, chegou um ponto também que a igreja começou a ter uma certa desarmonia, porque os problemas vão surgindo e
onde está o presidente para resolver os problemas? E então, em cima dessa pesquisa de caso, eu levanto os alunos a refletirem: será que é importante uma denominação? Será que é importante esse lado mais de ministério individual? Percebam, e eu pergunto aqui para vocês agora, o que vocês acham, né, sobre esse assunto? E por que eu estou falando isso? Porque eu não sei do futuro de vocês. Eu tenho o meu posicionamento, já vou até antecipar aqui para vocês. Acredito que é melhor, sim, sempre estarmos ligados a uma denominação do que sermos sozinhos, né? No entanto, existem certas exceções e a gente tem que tratar as exceções com muito critérios. Por quê? Porque o que está em risco é a igreja local, é a continuidade do trabalho. Podem ver que eu citei 2 exemplos. Uma igreja independente, que se enveredou, inclusive, para doutrinas de apóstolos, houve um racha, mais uma nova igreja independente, em que a líder principal era uma mulher. Nada contra a liderança feminina, mas colocá-la como presidente também deu vários problemas. Por quê? Porque ela não estava aqui. Ainda mais em virtude do dom dela, já que ela era uma pessoa que fazia missões transculturais. E detalhe, ela não ia aqui para a América do Sul, ela ia para o Oriente. Então, ela ficava 1 ano no Oriente e depois ela voltava e ficava 1 ano aqui. Percebam, são realidades em que, quando a gente pensa no começo e na formação de uma igreja, parece que vai dar tudo certo, mas a gente tem que lembrar que, no dia a dia, é aquela igreja, é o pastorado que vai estar ali conduzindo, né? O que vocês acham? O que vocês pensam? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. É importante uma denominação? Não é? Quem é contra, quem é a favor, pode se expressar. Está falhando, Júnior. Você está falando? Pode falar de novo. Ah, não, você não estava falando? Não. Ah, tá. Pastor Johnny, Gil, Maísa, querem fazer algum comentário? Bom, pastor, eu acredito que é muito importante a gente estar ligado, né, a uma denominação. É claro que o senhor falou muito bem que há exceções, né? Mas é preciso que a gente esteja debaixo de uma autoridade. E a autoridade que eu digo é a igreja, né? A denominação em si. A gente precisa estar debaixo desse povo, sendo regado de oração. Eu acho que isso é imprescindível. Eu acho que a individualidade, assim, não é muito legal nesse aspecto. É legal que a gente vá mais com o entendimento que a igreja e a denominação que a gente faz parte vai junto com a gente, né, em oração, né, que não é a individualidade que está indo apenas, não é apenas, né, o missionário, o pastor, o ministro que está indo sozinho, né, nessa missão, mas sim a comunidade em si, né, como eu disse, em oração, né, em amor, porque é a comunhão, né, eu acredito que não é um sozinho, como Cristo bem disse, tem que ser o corpo junto, né. Então, eu acredito que é muito importante que o pastor, o ministro, o missionário esteja debaixo dessa comunidade, de uma denominação, eu acredito que é muito bom, mas há exceções, eu admito, assim como pastor. Sim, e você colocou bem, Gil, e deixa eu até expressar aqui. Exatamente, é possível ter igrejas sozinhas, saudáveis. É verdade, não vamos negar. A gente pode até citar alguns nomes. No entanto, essa igreja que ela é saudável, mas ela é sozinha, um dia vai ter a troca de lideranças. Um dia vai ter novos membros, novas famílias. E quando nós pensamos em denominação, nós estamos pensando em continuidade. O problema de uma igreja sozinha
que não tem uma denominação, ela corre um certo risco, porque ainda mais nesse mundo pós-moderno, que as coisas mudam numa velocidade tão grande, podem ver, irmãos, que hoje nós ficamos surpresos de alguns pastores que há 10 anos atrás, para não dizer 20 anos atrás, eram tidos na nossa nação como pregadores bíblicos. 20 anos se passaram e hoje eles já estão dentro dos rolos de heréticos. E eles estão fazendo o quê? Levando outros pastores a pensar como eles. Por isso que uma denominação, ao mesmo tempo que ela tem os benefícios, a gente tem que chegar a algo muito interessante. Tem os benefícios e os malefícios. A gente tem que saber distinguir uma coisa da outra, mas no frigir dos ovos, eu sempre serei defensor a uma boa tradição, a uma boa denominação, a uma boa linha teológica, para que a igreja, naquele presente, ela tenha outros para poder estar se espelhando juntamente com eles. E no futuro, quando vierem os enganadores, os pregadores, os heréticos, as sofismas, dentro dos arraiais ou mesmo fora, essa igreja seja tão madura ao ponto de ela poder dizer assim, não, nós não compactuamos com isso, nós não queremos isso. Nós somos dessa linha e estamos satisfeitos com ela. Então, eu sei que é possível haver igrejas saudáveis, independentes, mas o risco que uma igreja independente corre é muito grande. Por isso que uma pessoa, quando ela, né, inicia um trabalho, ela tem que tomar muito cuidado. Quando ela sai de uma denominação, ela tem que tomar mais cuidado ainda. Ficar sozinho é muito perigoso, e por isso que eu entendo que o melhor caminho sempre é de voltar ou para aquela denominação, ou estar próximo a algumas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Quando nós falamos aqui de algumas linhas, né? Por exemplo, quando falamos de igrejas pentecostais, são várias igrejas pentecostais aí. Temos a Assembleia de Deus como uma mãe para todas elas. Depois temos a Brasil para Cristo. Temos o Avivamento Bíblico. A própria Deus e Amor, eu sei que ela já se enveredou, infelizmente. Integrou, né? Ela desintegrou do que era antes. Né? Ela desintegrou, né? Mas, assim, temos outras igrejas pentecostais que estão dentro do rol. Ou seja, se uma igreja é pentecostal, ela tem que estar ligada ali ao mundo pentecostal. Porque se ela não estiver ligada, mesmo que ela seja uma Assembleia de Deus, não mais do Madureira e não mais do Brás, mas que ela se filie ao Ministério de São Mateus, que ela se filie a algum outro ministério Assembleia de Deus, por quê? Porque é muito fácil da próxima geração enveredar para as leis de mercado e ir para os neopentecostais. É muito fácil. O mesmo vale para as igrejas históricas. Pode ver, as igrejas históricas, sejam batistas, sejam metodistas, elas têm um lado histórico, elas têm uma tradição batista, metodista, presbiteriana. Dentro ainda dessas linhas históricas, a gente tem um grupo chamado Grupo Reformado. Pode ver, a Editora Fiel é uma editora que representa muito bem isso. A Editora Fiel, na realidade, ela tem como base a doutrina reformada, onde ela pega os presbiterianos, onde ela pega os congregacionais e onde ela pega os batistas calvinistas. E ela une, é a linha reformada. Então, percebam, é muito importante que um pastor ele tente sempre estar ali unido a um grupo que fala mais a linguagem dele ou que ele sinta Deus o conduzir. Porque senão ele fica muito isolado e mesmo que ele seja um homem muito piedoso, muito crente, como serão as próximas gerações? Eu posso ver isso aí da seguinte forma. Você falou denominação, né? Será que isso aí é sinônimo de ministério? Porque outro dia uma pessoa falou para mim, olha, ele mandou uma mensagem para mim, eu vou abrir um ministério. Eu falei, ministério? E até já me estimulou a isso, sabe? Sim. Eu falei, rapaz, isso é perigoso, viu?
Isso é perigoso, porque o ministério, na verdade, é um sinônimo de abrir uma igreja, né? Não é isso? Então, você colocou a palavra ótima, Júnior, que você traduziu bem, porque hoje, para nós, ministério virou um sinônimo de denominação, mas não era assim, né? O Não ministério, o que é o ministério na sua essência? Na minha apostila, eu até faço ali um pouco de explicação, que é uma denominação, né? Vou até abrir para vocês aqui, compartilhar rapidamente. Mas hoje virou sinônimo, mas não era para ser sinônimo, Júnior. Não, porque é o exercício do dom da pessoa num conjunto de um. Ele é espécie dentro do conjunto. Por exemplo, espécie, você é pastor, o outro pode exercer o cântico, né, o músico, então é ministério nesse sentido, né? Então, olha só, eu vou compartilhar aqui rapidamente. A pesquisa de caso está aqui, eu faço algumas perguntas, né? Depois vocês leiam, né, essas perguntas, eu acho que é bem interessante. Eu até crio, quando eu dou essa aula em loco, eu gosto de dividir em 2 grupos: o grupo que vai defender a igreja independente e o grupo que vai defender a igreja com denominação, para dar um debate mais acalorado, sabe? Mas aí aqui, Júnior, olha só, eu compartilho aqui, ó, denominação, tá vendo? Ó? Definição escriturística de denominação e ministério. O termo denominação não tem base escriturística. Denominação não tem base. Ministério, sim. No entanto, seu emprego era diferente do que entendemos normalmente. A palavra ministério é mais empregada para citar a denominação que pertence à igreja ou ministro, e não conforme, e não como forma de exercício ministerial do ministro, né? Então, por exemplo, ó, denominação. Denominação é um ato de denominar, por nome, de né? dominar, de pôr nome em, nomear, indicar ou chamar por. Aí, denominação é um ato, a mesma coisa, né? E aí também tem a derivação de seita religiosa, protestante e tal. Ministério. Ministério é definido como o desempenho de um serviço. Atos 5:53. Exercício de um serviço religioso especial, como a dos levitas, sacerdotes, profetas e apóstolos, como em 1 Coríntios 6:32, 24:3, Zacarias 7:7, Atos 1:21. Atividades desenvolvidas por Jesus até a sua ascensão, Lucas 3:23. Cargo ou ofício de ministro, 2 Coríntios 6:3, 2 Timóteo 4. Então, ministro é definido como servo, empregado, conselheiro, auxiliar, pessoa designada para exercer o ministério, o servo de Cristo que na igreja prega a palavra e administra o batismo e a ceia, etc. Ou seja, ministro, poderíamos também trabalhar como obreiro. Só que ministro virou um sinônimo dos líderes principais. Então, nem todos os obreiros serão ministros, porque os dons ministeriais são dados para aqueles que presidem, né? Uhum. Então, assim, e o ministério virou hoje sinônimo do quê? De denominação. Então, essa é uma questão, né? Então, eu até explico aqui na minha apostila, ó, um consentimento divino das boas tradições na história eclesiástica. Então, para resumir, Júnior, parabéns pelas suas palavras a essa pessoa que disse que ia criar um ministério. Parabéns. Por quê? Porque, de fato, Júnior, eu vou até dizer aqui em poucas palavras, é perigoso demais. Já tem muita igreja, muita denominação. Hoje se criam ministérios e denominações para o deleite pessoal. Sim, sim. Então, não há necessidade disso. Minha opinião, se una a uma outra igreja, ou se una a um grupo de igrejas que pensam como você, para você não caminhar só. Por exemplo, irmão, vocês podem ver que nosso seminário aqui, ele é Batista Nacional, mas a minha linha é Batista Nacional, logo, a minha história, a minha cozinha principal é Batista, renovada, mas a Batista renovada nasce da Batista tradicional, mas eu pendo vocês para quê? Para a doutrina reformada. É a minha linha. Agora, quem pensa de outra forma, eu respeito, não tem nenhum problema. Sigam. São caminhos, são opiniões. No entanto, é a minha maneira de pensar. E por que eu me dou bem com os reformados? Porque os reformados, eles contra-argumentam, eles discutem, eles brigam e se amam. Sim. E muitos outros grupos não sabem sequer discutir um pensamento, uma opinião. Já viram racha. Tem esteio, né? Você tem bases sólidas, tem esteio. A questão é essa. Você tem um pano de fundo. Agora,
cara da hora para dia para outro, ele já está ali, criou o tal do ministério. Tem um colega que é assim, ele está numa igreja complicada lá. Eu falei, rapaz, como você está nessa igreja aí? É só a pessoa que é pastor, não tem nada sólido, é uma coisa feita assim, ó, espúria. Se reúne lá e eu falei, e é muito perigoso para um mundo tão cheio de heresia. Por isso que eu digo, Júnior, que você está de parabéns, porque, Júnior, pense assim, Júnior, olha só, quando eu falo que eu gosto muito do pessoal reformado, porque quantas vezes vocês me viram dizer aqui, ó, eu não penso que nem o Nicodemos nesse ponto. Nenhum problema. Claro, normal. Se o Nicodemos me ver contra-argumentando com ele, eu não tenho acesso a ele. Ele não vai me chamar de herege. Um outro pastor, até teólogo, não sabe pensar de forma contrária à sua caixinha denominacional. Verdade. Eu lembro que eu estive conversando em certa ocasião com um pastor, ele pensava de uma forma contrária a mim, ele disse, você é herético para mim. Eu falei, meu colega, eu não penso que nem você, me mostra na Bíblia sobre essa questão. Aí ele não tinha argumento, porque ele não tinha base bíblica, porque ele estava defendendo apenas a denominação. Então é nisso que eu coloco, inclusive aqui, Júnior, sobre as boas tradições. Sim, A claro. denominação, para eu concluir essa matéria aqui, ela é uma tribo da nova aliança. Deus permitiu. Até quando? Até que o anticristo se levante nessa terra, feche as igrejas, a gente vai pregar Jesus e ponto final. Né? Ou seja, a denominação ela é importante como um consentimento de Deus no momento de paz. Mas na tribulação, se fecham as igrejas, matam-se os pastores, e o pastor que sobrevive é misericórdia de Deus, porque Deus tem um propósito. Então, a gente não pode sacramentalizar uma denominação ou ministério como se ele estivesse unido às páginas da revelação. A gente tem que colocar ele no devido lugar para a gente não cometer pecados. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, se Deus nos deu uma boa tradição e ela está respeitando a Bíblia e deixando a Bíblia florescer como de fato deve ser, e ela, como uma boa tradição, é colocada no devido lugar, maravilha, dá para a gente caminhar. E caminhar muito bem, e fazermos obras, termos ONGs, termos prédios, expandirmos o nome do Evangelho por meio dessa igreja. Então, eu sou favorável, sou um defensor e vou sempre ser, porque é melhor estar junto do que sozinho. No entanto, em algum momento, seja por uma orientação divina, seja por uma dificuldade pessoal, uma igreja só deve sair da sua denominação com muito critério, e mesmo assim, a minha recomendação é que o mais rápido possível, ou na medida que Deus os oriente, se una a outro grupo. Porque temos tantas denominações maravilhosas, entendeu? E eu quero concluir até usando aqui uma palavra que eu aprendi com o pastor José Silva, e eu gosto de citá-la. Eu não tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja. A Igreja Batista Missionária vai ficar, o Raimundo vai passar, e Deus vai levantar outros pastores. E o meu desejo é que eles continuem valorizando a Bíblia, sobretudo, e o Evangelho puro, sobretudo, e que, se a nossa boa tradição continuar no devido lugar, que a gente continue como batista. Mas se, de repente, amanhã o mundo batista der uma reviravolta, porque pode acontecer, irmãos, pode acontecer. Na história do cristianismo, algumas denominações mudaram. Então, nenhum problema deixar de ser batista. Nenhum problema, né? Mas enquanto o povo batista estiver valorizando a Bíblia, os presbiterianos, metodistas, congregacionais, muitos pentecostais, muitas comunidades, continuem nessa boa tradição. Eu acho que é importante, tá bom? A Igreja Batista no próprio Estados Unidos tem muita mudança. Tem igreja lá que foi liberal. Sim, sim. Tem outras que bom, o John MacArthur é chamado de forma pejorativa nos Estados Unidos de fundamentalista. Sim, sim. E você sabe que esse termo, fundamentalista, ele virou pejorativo, porque, ao mesmo tempo que eu gosto de chamar de ortodoxo, o fundamentalista deveria ser visto como uma pessoa, Júnior, que ele é
vamos dizer, ortodoxo. O fundamentalista, hoje, conceitualmente, na teologia, é o retrógrado, que não sabe fazer uma leitura da Bíblia. Sim, que é um cabeça oca, que lê a Bíblia, não sabe nem articular. Aí eu pergunto, MacArthur é assim? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele é brilhante, mas ele é conservador. Então, é isso, meus irmãos. Tá bom? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo, eu acho que é bem por aí mesmo. Quando o rapaz falou isso, eu falei, meu, é perigoso, viu? Perigoso, eu não aconselho ficar não. isolado aí, por exemplo, Eu não a aconselho. Assembleia de Deus tem uma história, tem uma igreja sólida. Claro. Batista, presbiteriana, são igrejas metodistas, são igrejas sólidas, né? Irmãos, vocês sabem disso, eu já disse isso em outras gravações, né? Em 2018, nós fomos desligados da Convenção Batista Nacional, né? Foi uma decisão da nossa igreja de parar de participar da associação e, naturalmente, da convenção. Não só minha decisão, mas também do nosso colegiado. Em 2018 fomos desligados, e hoje nós estamos como Batista Nacional Independente. Mas a minha oração, desde então para cá, é: Senhor, o que o Senhor quer? E eu oro muito, eu sinto muita falta de uma convenção, É bom. E eu não abro mão disso. Mas a igreja não é minha. Então, eu dou o direito de dúvida, de ouvir da igreja, claro que a responsabilidade é minha, mas eu sempre digo para o Senhor, Senhor, prepare uma convenção. E eu, particularmente, tenho um viés muito mais voltado aos reformados. Mas, mesmo assim, a igreja não é minha. A igreja, pode ver, eu poderia, durante esse período de afastamento e até mesmo de exclusão, que não foi por causa de pecado, não foi por causa de nada disso, foi porque realmente houve uma decisão e nós, ao invés de pedir, foi um processo natural que aconteceu. Não concordei com esse processo, até já falei para os presidentes da convenção, mas esse é um assunto que eu não abro mão. Tenho relacionamento com os pastores da convenção, da denominação, sempre estou com eles, vocês me veem nas redes sociais, eu vou pregar nas igrejas dele, nosso seminário está aberto para isso, mas eu sinto muita falta. E eu digo isso e recomendo como uma igreja local hoje independente, mas que caminha, olha aí, ó, com tantos pastores ao redor, literatura, exemplos. Por quê? Porque sozinho é muito perigoso. E eu não vejo a hora de Deus me dar uma voz de comando para a gente ou voltar para a Batista Nacional, ou, quem sabe, Júnior, para a Batista Brasileira, porque a minha igreja local saiu da Batista Brasileira. Sim. Eu não sei. Ou, quem sabe, é uma Batista reformada, não sei. Mas uma coisa eu sei, a igreja não é minha, eu só sigo o mestre e não vejo a hora. E, como eu disse, eu poderia, em virtude de tudo isso, ter mudado o nome da igreja, ter criado a minha denominação. Mas por que eu não fui? Porque a igreja não é minha. Eu cuido de uma igreja. No entanto, eu fui formado com o pastor Ernesto Tonini. Eu fui formado na doutrina Batista Nacional. E eu continuo sendo Batista Nacional. Deus me fez ser pastor de uma igreja Batista Nacional. Hoje somos batistas nacionais independentes. Mas isso não quer dizer que a última palavra está dada e ponto final. Não, não. Eu estou aberto e faço dessas minhas palavras honestas, dizendo que não, eu sinto muita falta. É bom demais estar junto. Sim, sim. É bom demais. O perigo que eu vejo é na questão do andamento da igreja no mundo secularizado e a igreja se posicionar doutrinariamente para muitas questões que o mundo levanta aí. Como que a igreja vai reagir, se posicionar? Ela tem que estar calçada com outras pessoas, os fundamentos da palavra, mas de uma tradição, de uma história, de pessoas que debatem o assunto. Não vive isolado. É isso aí, tá, meus irmãos? Ó, semana que vem acabamos aqui, vamos para a apostila. O pastor como líder, mentoria pastoral, consultoria, coach, pastor vocacionado e desafios sociais e evangelismo. Encerramos semana que vem, não, quinta-feira, prova, e depois, semana que vem, ética cristã. Glória a Deus. E vocês poderão entregar as leituras de vocês e a prova até domingo, tá bom? Domingo. Porque aí eu tenho que correr corrigindo tudo. E tá bom, meus irmãos? Beleza? Beleza. Deus abençoe, meus irmãos. Uma noite. Só o livro mesmo, né? Hã? Só o livro, a leitura, né? Só o livro, mas tem os trabalhos extras que eu já mandei no grupo, tá?
São vários. Olha lá que Tá bom? tem os Se trabalhos, precisar, né? eu remando de novo, tá bom? Tá bom, vou ver lá. Deus abençoe, meus irmãos. Shalom para todos. Até Nossa, amanhã, paz. as minhas ovelhinhas, no Amém. nosso culto de oração. E até quinta com os demais irmãos. Amém. O Wesley acordou agora, olha lá. O anjo acordou ele. Oh, meu O Deus. Tico caiu da janela. Deus abençoe, meus irmãos. Deus Shalom. abençoe. Boa Vou desligar. Amém.